Então, meus amores do signo de Câncer, continuando, vamos pedir ao tarô dos guardiões, porque sem eles não tem magia, não tem nada. Então, você que tem signo solar, ascendente, lunar, ou uma casa mega especial sobre o signo de Câncer, vamos ver qual é o direcionamento, qual é o puxãozinho de orelha que os guardiões têm para dar para você. Vamos lá, nesta primavera, que vai até 21 de dezembro. Vamos ver, Câncer. Opa! Lâmina de número 23, lâmina de Exu Pimenta. Meus amores, nem tudo deve ser dito, principalmente em assunto de negócios materiais. Seja prático e objetivo. Muitos de vocês têm tino para comércio, mas às vezes fala demais. É preciso ter maturidade, ter segurança. Eu não estou dizendo que você deva abrir mão dos seus lucros, não é isso, mas saber negociar, ser flexível, porque me parece que a outra pessoa é engessada, ela é meio aqui. Então, assim, você tem que ter agilidade, saber compreender a ignorância do outro lado, porque aqui vai ter uma negociação bastante difícil no âmbito material, tá bom? Tá aqui dado o recadinho. Vamos dar uma olhadinha no tarô das jovens bruxas. E vai meditando aí a pergunta que você quer fazer, porque o oráculo das moedas vai te dar uma resposta. Então vai fazendo uma pergunta aí, mas no final o oráculo das moedas vai te dar uma resposta. Veio aqui, virou a cartinha de número 6, carta dos dragões. Destrua todos eles. Que tipo de dragão que você está alimentando, Câncer? Quando o coração está envolvido em algum negócio, as pessoas nem sempre têm boas intenções. Elas fingem que são boas, mas você vai descobrindo o quanto elas são tóxicas, abusivas. E chegou a hora de você encarar os seus dragões. Destruí-los antes que eles te destruam. É lógico, eu não tô mandando você matar ninguém. Longe de mim. Mas faça essas pessoas saberem que você não vai mais admitir maus tratos. Que você não vai mais admitir abusos. Que você não vai mais permitir ser usado e abusado, trapaceado. Tá dado o recado aqui, Câncer. Oxo. O que Oxo tem para te dizer? 3 cartas, por favor. Pede por transformação. Que você tome consciência das verdades, que você se liberte, que você se expanda, que você se oriente. Essa carta da orientação é como uma fênix, que você ressurja, se reinvente, faça diferente, mas faça empoderado. Faça na certeza de quem você é e qual o seu papel em toda essa história. Deixe para trás o sofrimento, as mágoas e as tristezas. E a carta da simplicidade vem falando para você que muitas vezes menos é mais.
ter uma vida mais tranquila, com menos apurrunhação, pode levar você a ser feliz. De que adianta você trabalhar tanto, você ter 2 amores ou ter vários amores e ao mesmo tempo não ter paz, não ter sossego? Viver uma vida turbulenta, onde o caos está instaurado, onde a falta de amor, o desassossego está tomando conta. Faça nascer um novo dia, um dia com flores. Seja simples. Oriente-se. O 3 é a divina Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que através da espiritualidade você enterre a pessoa que sofre, a pessoa que está subjugada por 1001 coisas, por 1001 desejos, por 1001 instintos. E ao mesmo tempo que você acha que tem tudo, você não tem nada. Você não tem o poder, você está sendo manipulado. Preste atenção aí, Câncer. Que situação difícil, que sinuca de bico, hein? Vamos ver aqui o tarô da Bruxa Verde, o que ele tem para te falar. E eu tô vendo ali, né, a energia de Exu Pimenta. Falando de você ter que ter flexibilidade, compreender que o outro lado não te ajuda. Principalmente em questões materiais, né? São pessoas inflexíveis. Tá difícil uma negociação, mas que você tem que tomar uma atitude. Tem que expurgar os seus dragões. E aqui no tarô, gente, não é diferente. Embaixo da lâmina da transformação, vem a carta do 6 de espadas. Observe que ele passou por um mar turbulento, uma água de corredeira, e que agora vem chegando numa margem florida de águas calmas, e que ele até permanece em pé. O que essa carta quer te falar em relação à transformação? É o momento de deixar esse passado turbulento para trás e empenhar todos os seus esforços num futuro maravilhoso que vem aparecendo aí na sua frente, ou ao qual você vai acordar deste pesadelo em que vive. É muito importante que você enfrente os sentimentos negativos que se acumularam dentro de você ao longo dos anos para conseguir seguir adiante. Ainda existem alguns obstáculos, mas eles vão se tornar fáceis quando você aprender com os erros do passado e se preparar e aceitar esta nova viagem. Porque eu vejo muitos cancerianos e cancerianas resistentes à mudança, presos numa prisão emocional, fazem de conta que está tudo bem, mas não está. Está na hora de você fazer o rito de passagem, de livrar-se do passado e aceitar a transformação. Eu vejo muito arrependimento pelo tempo perdido. E eu vejo você sendo forçado a livrar-se de situações e sentimentos porque não tem mais opção. Agora é planejar o futuro. Desistir de algo não é sinal de fraqueza, mas é sinal que você está se transformando em uma pessoa melhor. Preste atenção à sua intuição. Para quem está aqui, ó, eu vejo aqui uma questão muito pontual, emocional, de rancor, de muita mágoa. É o momento que é necessário separar.
Seja uma situação, seja uma pessoa, seja um emprego, seja o que for. E não tenha medo de recomeçar do zero. Não tenha medo do novo. Cuidado com atritos no campo do trabalho. Eu vejo você mudando do local na empresa. Eu vejo que você não deve carregar estresse do lugar anterior. É como se muitos de vocês estivessem finalmente saindo de uma nuvem. Em tudo que você fazia tinha complicação e finalmente após essa sua transformação, tudo vai clarear, tudo vai frutificar, germinar. Mas você precisa deixar essa situação aqui que te atormenta. Eu diria que há muitos anos, não é de meses não, tá? Aqui são 10, 13 anos de sofrimento. É muito. É muito. Quando eu olho o 9 de paus com a carta da orientação, eu tô dizendo para você defender o seu terreno conquistado, mas de uma forma menos agressiva. E aqui eu tô falando da sua vida profissional e pessoal. Você precisa da sua força interior para se manter de pé. Vejo você cansado, limitado. É preciso resiliência nessa hora. Tem gente aqui que crê em algo que nunca vai acontecer. É como tapar o sol com uma peneira, cuja trama da rede é muito grande. Eu vejo que aqui existe uma batalha acontecendo. Você está exausto, sem energia, mas ainda tem um pouquinho de força. Mas eu te digo que é o fim de um ciclo de desafios. Depois, quando você resolver tudo, aí sim, você vai ter sucesso. Mas é preciso deixar para trás essa pessoa aqui, ó, você, ó, que não quer ver, que vira o rosto para não ver a realidade. É preciso tomar uma posição. Não se deixe dominar pela desconfiança que habita no seu coração e a sua mente. Você se afastou de pessoas que querem o seu bem de verdade. Você tem medo de alguém lhe estendendo a mão, porque você estava dominado por pessoas que só queriam usufruir daquilo que você tem. Existem pessoas importantes que se importam com você, com o seu sucesso e que estão prontos para caminhar do seu lado, mas você está sempre amarrado lá atrás. O pior já passou, Câncer. Está na hora de você parar de gastar energia com projetos que nunca deram certo e que nunca darão. Cuidado com o dinheiro. É um momento de ter cautela com tudo que é relacionado ao dinheiro. Gaste menos, aumente suas reservas para não ser atingido por problemas mais sérios, caso você persista em não se orientar e não se transformar. Embaixo da casa da simplicidade, vem a carta do julgamento. E aqui vocês observam que o jovem mago traz uma caneca de vinho. Os duendes, estão brincando com galhos de trigo, oferecendo uma maçã. Tudo tá feliz na vida dele.
E aqui está a carta da simplicidade. O que é que o tarô está querendo te falar, Câncer? Que você pode ser feliz, que você pode recuperar seu bem-estar através da autorreflexão, da transformação, da renovação e da mudança. Está na hora de você analisar a si mesmo, suas ações e entender melhor onde você está na vida e quais os passos que você precisa seguir para ter uma direção positiva. É preciso se resgatar, renascer. Você tem adiado alguma coisa e agora chega, está na hora realmente de você fazer essas mudanças significativas que não vão afetar somente a você, mas as pessoas próximas a você. Em um nível de relacionamento, você está precisando de uma parceria. E você está começando a compreender questões que anteriormente causavam problemas em seus relacionamentos. E agora é só fazer os ajustes. Essas pequenas mudanças podem ter um efeito significativo no seu relacionamento atual ou futuro. É parar de mentir, é viver com simplicidade, com transparência. Para você que está solteiro, eu lembro que tem uma chance de causar uma ótima primeira impressão. Mas tenha paciência ao julgar a outra pessoa. Dê um tempo para conhecer essa pessoa, para decidir se ela é adequada para você. Ter a mente aberta para pessoas de origens e culturas diferentes pode trazer uma recompensa. Porque às vezes a gente fala, eu não quero porque moro em outro país, porque fala outro idioma. Mas será que tua alma gêmea não nasceu em outro continente? Vamos pensar, né? Quanto ao seu trabalho, ao seu dinheiro nessa primavera, você vê que essa aqui é uma leitura até 21 de dezembro. Então, quem sabe, né? Eu vejo que na carreira você está sendo muito observado. Você tem experiência, conhecimento, mas fique atento e faça os ajustes certos para chegar onde quer. Talvez você esteja sendo observado para uma promoção, para uma nova oportunidade. Mas você está chamando muita atenção. No dinheiro, não gaste. Aqui, novo alerta, não seja precipitado. Não faça grandes compras nem investimentos. Guarde, espere o momento certo. E quando eu falo aqui na tua saúde, tá na hora de você recuperar o seu bem-estar físico e mental. Você está muito prestes a despertar um dom espiritual, um caminho mais iluminado. Chega de procrastinar, de esperar que alguém faça por você. Faça por você mesmo. E eu te garanto que você vai ser muito mais feliz. Deixa eu tirar uma energia aqui deixa eu puxar aqui, das cartas astrológicas. O que é que vem aqui para cancerianos e cancerianas de luz em constante evolução? Nossa! Gente, veio a casa da espiritualidade, a lâmina de número 8. Câncer, tá na hora de você orar, de permitir receber orientações de fontes superiores. Essa carta conecta você com a esfera espiritual mais elevada. Possibilita a conexão com a consciência superior, com a magia, com o mistério que move o mundo. Ela anuncia que a solução para a sua vida não está no domínio físico,
mas no domínio espiritual e na maneira como você percebe essa espiritualidade. É altamente recomendável que você comece a meditar, a conhecer a consciência, o lado mais elevado da nossa vida. Eu conheço pessoas que não saem de casa espírita, de terreiro, e faz tratamento desobsessivo, e faz ebó, e faz uma coisa, faz outra, a vida só piora. Por quê? Eu não posso orar por você, o Pai de Santo não pode orar por você, a equipe espiritual não pode mudar por você. A mudança vem de dentro, vem do seu querer, vem de suas ações. Livrar-se da obsessão e modificar padrões. Como é que eu vou me livrar de um obsessor se eu tenho dois maridos, o marido e o amante? Se eu roubo na minha empresa, se eu sou um mau funcionário, se eu sou um falso amigo, a obsessão nunca vai me deixar. Pense nisso. Meditação. Tenso o jogo de vocês. Engraçado que os signos de água, peixes e escorpião, estavam muito bons, mas o de vocês está pesado. Ideologia é deixar o outro pensar por você. Veja se o que você está dizendo realmente faz sentido. Aí, acabamos de falar isso. Não foi? Vamos às moedas. Faça a sua pergunta. Antes de eu abrir o baralho cigano. Faça a sua pergunta, que eu vou jogar as moedas. Pronto? Perguntou? Posso jogar? Cara e coroa. 5. Cara e coroa, mais 5, 10. Coroa e coroa, 4, 14. Gente, o número 14 é um número que eu costumo dizer assim, ó, que derrotar um inimigo em 100 batalhas, não é que você é tão bom assim. A excelência suprema consiste em vencer o inimigo sem precisar lutar. Esse é o número dos atritos, dos desentendimentos, das provações, da necessidade de se impor, de lutar pelos seus ideais, de confiar nas amizades verdadeiras e de silenciar sobre os seus projetos. É sobre arregaçar a manga e mostrar quem você é. Que vai ter problema? Vai. Mas você tem que tomar uma atitude. Eita, lelê, em Câncer. Tarô cigano. Quatro cartas. A base é os conflitos. Mas você tem o poder de mudar tudo isso. Dá licença, vamos arrastar. Gente, vocês têm aqui como base mesmo do jogo de vocês, toda a energia forte vem dessa carta aqui, ó,
que é a carta da magia ou do chicote. Essa carta me diz, Câncer, de conflitos, de desentendimentos, mas também que você está em condições, Câncer, de fazer a diferença, de assumir o controle da sua vida. E que você deve ser justo, encontrar o equilíbrio, assumir o controle de uma situação e não demorar para agir. Você tem algo para decidir em um curto espaço de tempo. Tem que refletir e não prejudicar ninguém no seu caminho. Conecte-se ao seu lado espiritual para encontrar as respostas, porque no final só acontecerá o que for realmente justo. Eu vejo que você faz coisas que você não está enxergando as consequências. Você quer dominar, você quer controlar e está fazendo uso incorreto de poder e de espiritualidade, cometendo injustiças e não se sentindo culpado. Usando até magia negra para alcançar o que quer e não tem remorso, ainda acha que é a vítima. Tome cuidado que a lei do retorno vai bater em você. E esse chicote da lei do retorno, ele bate com força, ele sangra suas costas. Pare com isso. No amor você está sendo possessivo, quer dominar a relação, muita briga, muito desentendimento. Está faltando inteligência e conversa. Se você for justo e souber ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, você vai ver que as brigas acabam, mas você não se coloca. Você acha que o teu jeito é certo, enganando o outro, traindo a confiança do outro. E esse traindo, eu não estou falando só de trair, de amante, não. Tem traição com mentira, tem traição por omissão, por muitas formas. E você que é solteiro, né, que tá aí com fogo no parquinho, cuidado, você pode cair numa armadilha, viu? Nem tudo que reluz é ouro. Esse fogo no parquinho seu aí tá precisando melhorar um pouquinho, né? Abaixar um pouco, chamar abrir o hidrante aí para dar uma melhorada, selecionar com quem você sai. No trabalho, brigas nesse ambiente, conversas em problemas que não são seus, por que você está se metendo? Use a espiritualidade para acalmar a tensão, a situação. Para de questionar, para de querer se meter em problemas que não lhe dizem respeito. Você que está desempregado, tem uma postura consciente, proativa, positiva. Agora você vai se vitimizando, fazer uma entrevista, eu não ia dar emprego para você, eu detesto gente negativa. De toda forma, essa carta tem uma energia que diz assim, ó, você é o único responsável por plantar hoje que vai colher amanhã. E o momento do julgamento chega para todos nós, implacavelmente. Quando eu olho essas energias que vieram aqui, ó, eu me preocupo muito com essa carta da lua aqui, ó. Muito mesmo. Porque a lua é uma carta de confusão, que precisa ter cautela, em que você pode estar com problemas no campo das emoções. Aqui também pode estar relacionado a alguém que pode vir a engravidar. Ó, Mãe Oxum com a lua e a cigana. Pode ser alguém aqui que vai ficar grávido na sua casa ou você mesmo. A lua pede para você não se entregar às ilusões, não ficar preso com lamentações por coisas que já passaram. Passou, vamos resolver. Agora ficar chorando pelo leite que derramou.
E na área profissional, fique atento que tem pessoas se fazendo de amiga, mas não é. Use a sua intuição, se mexa, tome uma atitude. Você está sendo iludido por alguém. Preste atenção aí. E no campo amoroso também. Tá conhecendo alguém novo? Cuidado. Mãe Oxum pede que você tenha maturidade e estabilidade emocional. Aqui essa mulher, nessa contenda que você pode contar com a ajuda dessa mulher, eu diria até que essa mulher aqui ela é ligada à magia e ela pode te ajudar. Porque quando eu tirei aqui as 4 cartas, eu virei o baralho e olha quem veio, ó, carta de Xangô. Carta de Xangô são obstáculos a superar, é carta de justiça. Então assim, Câncer, aqui vai ser pedreira a tua primavera, não vai ser fácil. Tá parecendo mais um inverno daquele bem bravo, de primavera aqui não tô vendo nada. É claro, né, que se você fizer essa transformação, você vai conseguir, né, esse casal harmonioso aqui vai viver em paz. Mas o problema todo é que eu vejo muita resistência sua. Você tá fazendo um jogo de braço com o universo, insistindo em algo que nunca deu certo e que nunca vai dar. Impressionante. Cheguei a ficar cansada, com dor no peito, fazendo essa leitura para Câncer. Eu espero que vocês reflitam muito sobre essa tirada de cartas. Como eu sempre falo, eu jogo e não edito o jogo. É o que cair, eu mando. Pode não ser para todos, mas veio assim a energia de Câncer. Uma energia que pede por transformação, por renovação, por renascimento. De toda forma, eu agradeço ao nosso Pai Criador, aos seres de luz que deram essa orientação, que nós saibamos ser a Fênix, que nós saibamos ser felizes e o principal, que saibamos agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão.